O nosso convidado de hoje é um verdadeiro homem de criação. Tantos e tão importantes são seus trabalhos na TV, no teatro, na literatura. Na televisão é o nome por trás de sucessos inesquecíveis. Olha só, Catavento, Gloob Gloob, Revistinha, Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua. Mundo da Lua! Tem uma temporada nova aí, novos episódios com a família Silva e Silva. Alô, alô, Persona chamando. Flávio de Souza, seja bem-vindo. Flávio, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Obrigado. Flávio, sabemos que você está envolvido aí nas gravações da nova temporada do Mundo da Lua, mas mesmo assim você conseguiu achar um espacinho na sua agenda para vir conversar conosco. Só podemos agradecer. Imagina, eu que agradeço o convite. Flávio, 34 anos depois da estreia do Mundo da Lua aqui na TV Cultura, a sua premiada criação, volta agora numa nova versão, revista e atualizada, vamos dizer assim, né? Com certeza. Novas histórias da família Silva e Silva. A gente vai falar sobre isso no decorrer do programa. Tá bom. Mas eu queria conversar primeiro sobre a sua infância, a origem dos seus trabalhos e tal. Você foi uma criança que queria ser astro de cinema, é isso mesmo? É, eu queria ser várias coisas. Na verdade, esse astro de cinema foi um pouco mais tarde. Que eu queria ser um novo James Bond. Eu pensei assim, esse homem não vai viver para sempre. Uma hora vão ter que trocar, né? E eu achava que eu poderia ser, por que não? Por que não, né? Você assistia muitas coisas em casa, pela televisão, pelo cinema? Eu assistia praticamente tudo. Então, mas tem uma coisa que eu passava as férias em Itanhaém. E, na verdade, às vezes, teve épocas que a gente ia todo fim de semana para casa. E em Itanhaém tinha um cinema que de noite era proibido, os filmes proibidos, né? Mas de tarde passava o mesmo filme e podia entrar quem quisesse. Então eu acabei assistindo, tanto que o James Bond eu assisti quando passou até quase, né? Porque lá podia, né? Que bom, né? Não, ótimo. Agora, você disse que o seu quarto era tipo quarto de artista. Você pintava as paredes, tinha uma porção de objetos estranhos, né? Sim. Ou seja, você já era atraído pelas artes. Porque assim, tudo começou que meu pai trabalhava na Editora Abril. E era assim, o começo da Editora Abril. E era também o começo da publicidade, né? Então, era tudo meio assim, você tem um filho? Fala, me empresta o seu filho. Eu fui emprestado uma vez. Para fazer uma propaganda? Fazer propaganda para a revista, primeiro. Então, numa revista tinha propaganda das outras, entendeu? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu acho que era do Pato Donald, porque só tinha, na verdade, Pato Donald e Mickey. Era uma época que ainda... Tem até uma foto, assim, do jornaleiro, bem vazio, assim, com pouca coisa. E aí eu gostei, e eles gostaram também, então acabei fazendo vários. E depois também eu fui emprestado por uma produtora de comercial e eu fiz 2. Aliás, os 2 com a minha mãe. Um era de pasta de dente e era num avião, porque eu tinha certeza que eu ia voar, né, pela primeira vez, mas não aconteceu nada, o avião fica parado no lugar. E o outro era de Coca-Cola Família. Olha. Que era assim, tinha até 4 copos assim com número, né, para provar que tem copo para a família inteira. Então, isso, minha carreira foi assim. E eu acho que por isso o meu pai me pôs numa escola, num curso que tinha na FAP, quando era uma fundação, né, para cursos livres para crianças, que era de teatro e de artes plásticas. E você tinha 6 anos? 6. Foi antes de eu entrar no primário, né, que chamava Fundamental. E eu fiquei 1 ano lá só, mas foi suficiente para eu saber que era aquilo que eu queria fazer, entendeu? Tinha a ver com teatro e com artes plásticas.
Daí o quarto, então. Então, aí o quarto virou uma coisa, né? E era meio uma atração turística, sabe? Quando ia alguém visitar, falava, aqui o quarto do artista. Vem ver o quarto dele. É, o quarto do artista. Então, você estava falando que seu pai era diretor, né? Editor. Ele foi tudo lá. Na Na verdade, Editora quando Abril. ele entrou na Editora Abril, só tinha 7 pessoas. Oxe. Ele era uma das 7 pessoas. Então, ele foi até secretário do seu Vitor, né? Que era o dono. Vitor Tivita. Devia trazer muitos livros, gibis, revistas, Sim, tudo. não, bom, todas as revistas da Editora Abril a gente recebia. É. Porque tinha Em uma coisa que primeira chamava mão, né? reparte. Hã? Em primeira mão. Em primeira mão, exatamente. E aí, tanto que quando meu pai chegava, assim, eu ia lá para ver o que ele estava trazendo aquele dia, né? E aí teve uma época que foi muito bom, porque eles começaram a fazer aquelas coleções de discos de música clássica Sim. e os gênios da pintura, teve um monte de coisa que eu também traçava inteiro. Tudo, né? Os fascículos, né? Sim, os fascículos. É. E você participou de uma montagem de um espetáculo também super pequeno ainda, quando criança. Então, não, no final do ano, desse ano que eu fiz teatro, teve um espetáculo, né, geralmente tem, né? É. E aí era a história da Dona Baratinha, que casou com o Dom João Ratão. E eu fui o Dom João Ratão. E aí era engraçado porque a professora deu uma... Porque Dom João Ratão morre afogado numa feijoada, né? Mas aí vinha uma fada e salvava ele casava com a Dona Baratinha. E você fez o Dom João Ratão? Eu fiz o Dom João Ratão. E aí, Não, então, aí você eu tem só lembrança? queria brincar disso, entendeu? É. Assim, eu ficava... Tinha umas primas minhas que gostavam de brincar comigo de teatro, mas eu também desenhava sem parar. Isso sempre foi forte na minha vida. Bom, e mais tarde você conheceu o professor, cenógrafo e figurinista Naum Alves de Souza, né? Como é que foi esse encontro? Ele foi meu professor no Mackenzie, no primário, então. 4º ano de primário. E aí a gente ficou se conhecendo, e aí eu encontrei com ele não sei aonde, e ele falou, você não quer ir lá ajudar a fazer umas coisas? E aí eu fui, ainda não era mais na FAP, era numa casa, aquela casa ao lado, sabe? E aí eles estavam para estrear uma peça, e eu fiz lá uns objetos de cenário. E aí eu, mais ou menos, conheci as pessoas que foram muito importantes no resto da minha vida, além do não, né? Que é a Mira Har, com quem eu casei, e o Carlos Moreno. E tinha também o Dionísio Jacó, mas na verdade eu, a Mira e o Carlos, a gente virou meio um trio, assim. Bom, e com essa turma, você acabou fazendo parte de um grupo que fez história nos nossos palcos, e a gente produziu um quadro sobre isso, olha só. Ah, que legal. O grupo Pod Minoga teve origem em um curso de artes para adolescentes ministrado por Naum Alves de Souza e se tornou uma companhia teatral experimental, irreverente e inovadora que revolucionou a cena paulistana nos anos 70. Seus espetáculos eram marcados pelo humor nonsense, pela criatividade provocativa e pela estética singular. O Pod Minoga misturava drama, crítica social, absurdo e poesia, incorporando elementos de circo, teatro de revista, ópera, cinema e rádio, criando uma linguagem teatral única. Temas como urbanização, identidade brasileira, religião e reflexões sobre a sociedade eram abordados de forma ousada e criativa, com muita improvisação, mímicas, cenários e figurinos confeccionados pelos próprios integrantes e de forte apelo visual. Movido pelo prazer e pelo descompromisso em relação às técnicas tradicionais do teatro, o Pod Minoga foi criador de uma forma cênica original, com ênfase na plasticidade da cena e estabeleceu um estilo próprio de representação, que se propagou nos trabalhos posteriores dos seus integrantes. Flávio, antes de você comentar aí sobre o Pod Minoga, você podia falar um pouquinho do Naum, que ele foi uma espécie de mentor para vocês lá na FAP, né? Ele não queria ser chamado de diretor, mas ele foi o diretor. Ele era meio assim, ele criava, vamos fazer agora isso. E aí a gente fazia junto com ele. Mas é interessante porque
aquele curso que eles fizeram de adolescente, que eu não fiz, eu só participei um pouco dessa parte, era de artes plásticas e teatro também, né? Então, foi uma coisa natural. E aí, foi por causa, o Naum chegou uma hora que começou a usar as coisas que a gente fazia nas artes plásticas, nas peças. Então, aí, por isso que tem esse grupo maluco, né? Esse visual, essa coisa. Sim, né? às vezes o cenário era mais importante do que a gente fazia na frente parte plástica, né? Sim. Aí acabou aquele curso na FAP e o Naum foi numa casa e ele conseguiu fazer um teatrinho, assim, não sei nem explicar, assim, era muito pequeno. E aí eu não estava ainda. Eles fizeram lá espetáculos muito bonitos e teve um até que foi filmado. E aí eu encontrei com eles na Sessão Maldita, não sei se vocês lembram, que tinha uma quarta-feira no Cine Marajá, passava Marachá. Passava assim um filme que tinha passado, mas ninguém tinha prestado atenção. Então virou assim tipo uma coisa... Filmes de arte, aquelas Sim, coisas. todo mundo se encontrava lá, né? E aí encontrei com eles, e ele falou, a gente vai fazer uma outra peça, você não quer trabalhar? Claro. E aí que nasceu, porque a gente alugou um espaço, era um galpão, assim, né? E aí tinha um palco, e aí a gente fez aquelas maluquices todas. No Oscar Freire, isso? No Oscar Freire. No Oscar Freire. E você lembra o seu primeiro espetáculo lá? Lá? Chamava Miscelânea. Miscelânea. Eram vários quadros. Esse é o que foi um dos mais parecidos com teatro de revista. Assim, que eram coisas que não tinham a ver uma com a outra, né? A gente tem algumas mensagens para te mostrar, colegas de trabalho, pessoas que partilharam sua trajetória e tal. E um deles, o primeiro que nós temos, é de um colega lá do Pó de Minoga, que é seu parceiro da vida toda, eu acho. Sim. Olá, Flávio, querido, estou muito feliz que você está aí no Persona, esse programa tão bacana. E uma boa chance para a gente rememorar a nossa trajetória juntos, que a gente começou no teatro, no Pó de Minoga, onde foi a nossa formação, o nosso aprendizado do fazer teatral. E depois que acabou o Pó de Minoga, você continuou a sua carreira brilhante, premiadíssima, sua carreira solo como dramaturgo, como escritor. E eu vou aproveitar essa chance para dizer publicamente o quanto eu sou grato para você, por todos os trabalhos maravilhosos que você me proporcionou. Toda a sua generosidade de me chamar para fazer Fica Comigo Essa Noite com Marisa Hort, Sexo dos Anjos com Elias Andreato, e mesmo antes, Parentes entre Parênteses, Vida de Cachorro. E, claro, também pelo seu trabalho na TV Cultura, programas infanto-juvenis, que você é um dos grandes responsáveis por esse sucesso todo. E você primeiro me chamou para fazer o Revistinha e depois aquele presentaço dos deuses, que foi fazer o Euclides. Uma das maiores realizações, uma alegria que me deu como ator de poder fazer aquele personagem. Muito obrigado, Flávio. Então, por favor, continue brilhando e nos brindando com todo o seu talento, tá bom? Meu amigo e irmão. Beijo. Que legal. Amigo e irmão, né? Amigo e irmão. Minha primeira peça que foi montada, ele fez o papel principal, que é do Vida de Cachorro, né? E aí na segunda ele participou, aí depois a gente fez outras coisas separadas, mas volta e meia ele voltava. Que para mim ele era o melhor ator do mundo. Eu considerava ele assim, ele era o meu modelo, entendeu? Que demais. Tinha até vezes que o Naum falava assim, você precisa parar de assistir o Carlinhos e fazer a peça, sabe? Faça o seu personagem. Porque eu ficava assim assistindo, entendeu? Eu era fã dele, né? Fica estático ali, esqueci de... Você precisa se mexer e fazer o que está combinado. Ai, que bom. Agora, lá no Pó de Minoga, todos os integrantes cantavam, dançavam, interpretavam vários personagens. Sim. Muito improviso, né? Muito Sim. improviso. Não havia essa preocupação de escrever propriamente um texto para os espetáculos. Eram montados meio que em cima da hora ali e tal, né? Até que um dia, vocês tiveram que escrever um texto, iam estrear o Folias Bíblicas e tiveram que escrever um texto. Como é que foi isso? Por causa da censura, né? Censura. Tinha essa coisa que as pessoas agora não sabem nem o que é isso. Mas o texto tinha que ir um mês antes da estreia para Brasília. E aí depois voltava e aí duas pessoas iam assistir o espetáculo
para ver se podia ou não fazer aquelas coisas que a gente Você fazia. estava Lá, né? respeitando o texto. Sim, é. Elas ficavam com o texto, realmente. Então a gente teve que sentar e escrever um espetáculo. Comecei a escrever para teatro junto com os meus colegas. Primeira escrita para teatro, vamos dizer? É que depois eu comecei a escrever sozinho, porque eu sobrava ideia na minha cabeça e eu fiquei quase com um vício. Antes de acabar uma, eu já estava começando a escrever outra. Um ritmo frenético. É. Você é assim até hoje, né? Então um pouco mais devagar, né? Tinha épocas que eu estava escrevendo um livro, ensaiando uma peça e escrevendo um programa de televisão. Fazia Tudo ao mesmo tempo. tudo ao mesmo tempo. Aí, mais tarde, você estudou na Escola de Comunicação e Artes da USP, né? E tinha que fazer alguns seminários por lá. Mas, apesar de toda essa atividade nos palcos, né? Você se considera uma pessoa tímida. E aí você inventou aí um truque para realizar esses seminários. Que truque foi esse? Então, eu fiz um teatro, primeiro, né? Eu fiz um teatro de bonecos, assim. As pessoas do meu grupo nunca tinham feito isso. Na verdade, eu também não tinha feito, né? Mas aí a gente contou lá a história do negócio e muito obrigado, assim, a te agradecer, falar, isso é o nosso... Quer dizer, você falava A gente através não falou do boneco. nada, entendeu? A gente teria que falar, olha, o escritor, eu acho que era uma peça do Gil Vicente. Mas tudo isso pela timidez? Não, totalmente. Para mim era um pânico, assim, eu sentar. Na verdade, até hoje, eu não estou aqui super, entendeu? À vontade. A gente sabe Continuo que você é sendo tímido. E é engraçado que a maioria dos atores é tímido também. As Verdade. pessoas acham que é todo mundo assim. Por exemplo, a Marisa, ela é toda assim, né? Não é. Na verdade, ela é segura, tem vários problemas. A Marisa Marisa Hort. Hort, Hort. ela confessou para mim. Ela confessou, que bom. Eu fiquei pensando, gente, eu falei uma coisa que eu acho que ela não vai gostar. Não, ela fala muito. Ela sabe disso, né? E muitos atores falam isso Sim. mesmo, né? É. E às vezes a gente vê a pessoa no palco toda extrovertida e vê pessoalmente e fala, nossa, né? E é engraçado pessoa. que às vezes a pessoa na vida real é toda assim, vai no palco, não acontece igual. É verdade. Mas esse truque que você usou no seminário é um truque muito comum dos atores, que se Sim. escondem atrás ou da maquiagem ou de uma máscara, né? Você se escondeu Exatamente. atrás de bonecos. Né? Mas eu fiquei feliz porque pessoas como a Judi Dench, que é uma atriz, né? Ela falou que para ela ir fazer um discurso era pior, assim, era como ir no dentista. Que ela odiava fazer papel dela mesma. Eu falei, então tá bom, né? Se gente assim tem esse problema, então tudo bem. Estou eu bem, também né? posso ter, né? Porque tem essa coisa da não exposição, é o personagem que está ali. Com o exatamente. personagem você pode tudo. Isso é que é o legal. Por isso que é gostoso. Você finge que é outra pessoa, que mora em outro lugar, mas com certeza você está mostrando como você é, Claro. mas ninguém precisa achar que é você mesmo, né? É o personagem que está fazendo. Truque. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente fala um pouco mais sobre seus trabalhos como autor e roteirista de teatro, cinema e TV, pode ser? Claro. Voltamos já com Flávio de Souza. Estamos de volta para a nossa entrevista com Flávio de Souza. Flávio, Oi. eu não sei se antes ou depois ou durante o Pod Minoga, você escreveu muitas histórias para criança na revista Recreio, não foi? Foi meio no meio, Meio do meio. mais para o final. Na verdade, nasceu meu primeiro filho, chamado Leonardo, porque eu casei com a Mira Har, que Mira era Har. a atriz do Pod Minoga, né? E a gente teve um filho rápido. Eu acho que eu não tinha a menor condição de ser pai, e eu acho que eu não fui. Eu fui muito melhor pai para o que veio 12 anos depois. Mas aí eu falei, bom, preciso ganhar mais dinheiro. Não, porque ator, naquela época, a gente não ganhava dinheiro, entendeu? Por exemplo, as peças que a gente fazia, a gente pagava para fazer. Porque a gente comprava os panos para fazer as fantasias e as tintas para fazer os telões e tal, né? E aí eu falei, bom, preciso de alguma coisa que tenha sempre, né? E aí eu não lembro se eu fui me oferecer ou se a Ruth Rocha me chamou. Eu sei que deu certo. Eu fui lá, ela falou, você quer escrever? E a primeira história que eu escrevi foi publicada e depois mais umas 3 ou 4 ou 5. E eu, inclusive, porque a revista Recreio tinha uma história que era o principal, mas depois tinha aquelas atividades, labirinto, aquelas coisas, né? E sempre tendo a ver com a história.
Então era sempre uma coisa diferente. E aí eu fiz, inclusive, inventei umas coisas e desenhei também. Quer dizer, então você escrevia e ao mesmo tempo também desenhava, ilustrava. Também. E hoje você tem dezenas de livros, né, editados para crianças e jovens. E muitos deles você também ilustrou. E a gente tem alguém que é responsável aí por muitas dessas edições, né? Que fez questão de te mandar um recado. Olha só legal. quem é. Ei, Flávio. Muito bom estar aqui falando de você e com você, não é? Flávio de Souza, que eu conheço, é essa pessoa criativa, inspiradora, tão amiga. E também o Flávio de Souza que eu conheço é o Flávio de Souza escritor, né? Escritor de uma série de livros sensacionais, né? Sabadão Joia, Senta que lá vem história, e todas as histórias do Castelo Rá-Tim-Bum, todos os livros, né? As histórias que viraram livros do Castelo Rá-Tim-Bum. Flávio tem uma produção bibliográfica sensacional que eu recomendo a todas e todos vocês. E essa pessoa incrível que vocês estão vendo aí. Um beijo muito grande, Flávio, e muito sucesso, sempre. E amizade. Aí dá vontade de falar obrigado. Ela não vai ouvir, né, se eu falar. Ela vai ver, pode falar. Tudo bem. Depois eu vejo, eu vou lá no site dela e deixo. A Línia te deu um conselho, um certo momento que você queria escrever, estava em dúvida se escrevia para adultos ou para crianças, tal. Foi o melhor conselho que eu recebi na minha vida. Na verdade, eu queria escrever para adultos, o público em geral, né? Mas aí eu levei 2 projetos e aí eles falaram que não estava, não sei o que. E aí eu fiquei meio assim, ela falou, olha, porque eu já tinha escrito livros infantis. A primeira coisa que eu fiz lá foram os livros do Castelo Rá-Tim-Bum. Ela falou assim, Flávio, assim, literatura normal, dura 3 anos. A não ser que seja assim, né, uma coisa muito especial, que ganhe prêmio, ou que seja Jorge Amado, etc. Né? Depois acaba. Ninguém nunca mais ouviu falar desses livros. Livro infantil, se as escolas usam os livros, fica para sempre, né? E realmente a melhor coisa que eu recebi na minha vida, porque desde então, olha, 1996 ou 5, saiu um desses livros aí, e até hoje eu recebo porcentagem, uma coisa maluca, assim, realmente. Agora, eu escrevi, sei lá, 70 e tem uns 30 que vendem desse jeito. Sim, mas são 30, né? 30 é bastante, né? Foi um baita conselho, né? Nossa, a melhor coisa que eu podia ouvir na minha vida. Não, ela é uma gênia, né? Sim, bom, com certeza. Agora, você acabou dedicando boa parte do seu tempo escrevendo roteiros para a TV, né? Aí começa a tua história na TV. O primeiro foi aqui, para a TV Cultura, né? O programa era o Catavento. E você estreou o cargo de roteirista que não existia aqui na TV. Não tinha. Aqui era um lugar maluco que os produtores escreviam, dirigiam, editavam. Só faltava ir lá para ir no ar, né? E aí alguém resolveu, que eu não sei exatamente quem, daquelas pessoas, resolveu chamar uma pessoa para escrever para, sei lá, talvez fosse melhor, né? E aí teve um teste. E, inclusive, eu fui chamado para o teste por causa da peça Vida de Cachorro. Aí tinha 3 candidatos, a gente fez lá, não lembro exatamente o que foi o teste, mas os 3 passaram. Só que um não aceitou porque ganhava muito pouco. E realmente era muito pouco. E o outro, que é uma coisa que eu nunca entendi, ele chegou até a escrever durante um mês. Subitamente eu cheguei lá e falei assim, não, ele brigou e ele nunca mais vai voltar. Falei, puxa, um cara bem temperamental, né? E aí, na verdade, para mim foi uma oportunidade sensacional, que eu escrevi sozinho um programa. E aí eu aprendi fazendo. Porque aí eu era super rápido, assim, gravava, já aparecia, né? E aí eu via as coisas que davam certo, as que não davam certo, e virei roteirista de televisão. Né? E é verdade que foram 120 episódios? 120, de 15 minutos. Catavento da lua. Oi, Guaruraba. Oi, onde é que você foi?
Ah, eu fui tomar a vacina contra sarampo. Eu já tomei. Ah, é? E tem outras? A terra é marrom. Procure coisas marrom na sua casa. Agora, nós vamos brincar de inventar histórias. Bom, depois do Catavento, você escreveu para muitas séries aqui da TV Cultura, que permanece na memória aí de muita gente que está nos assistindo agora. Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, Mundo da Lua, o seriado Mundo da Lua. Vamos ver mais uma mensagem que mandaram para você? Tá, com certeza. Oi, Flávio de Souza, querido. Aqui é Cássio Escapim. Lembra de mim? Fazia o Nino no Castelo Rá-Tim-Bum, que você me indicou e tudo mais. Olha só. Então, como eu falar do Flávio de Souza, eu sou fã do Flávio de Souza, da dramaturgia do Flávio de Souza, muito antes do Castelo. Né? Eu assisti vários espetáculos do Flávio. E é um dos grandes dramaturgos que a gente tem. E tive a honra de fazer o Castelo Rá-Tim-Bum. E ainda mais, eu tive a honra de estar em cena com o Flávio. A gente fazia um espetáculo dirigido pela Marília Pera, chamada Palmas para o Senhor Diretor, que o Flávio estava de ator. Então, o meu carinho a esse grande artista de teatro, da nossa dramaturgia e do palco. E, enfim, Flávio, um beijo. Te adoro. Que legal. Logo de cara você viu que era ele, o Nino? Então, eu não escolhi ele. Eu indiquei, porque a gente estava fazendo essa peça. Aí eu falei, olha, tem um programa lá, você não quer tentar? Que você, eu acho que é bom para fazer, porque a gente se divertia muito. Apesar da peça não ser muito divertida de fazer, a gente se divertia muito. Teve vezes que a gente se divertiu demais. A gente teve ataque de riso em horas que não era para ter ataque de riso. Tanto que chegou assim, nos últimos espetáculos, ele estava aqui, eu falava aqui assim, e ele falava para cá. Porque se a gente olhasse um para o outro, parava a peça. Mas aí ele fez um teste. E aí passou. Nino, por acaso o senhor viu o passarinho verde? Já sei. Hoje é dia do seu aniversário. O que foi? O gato comeu a sua língua, é? É que eu acabei de ter uma grande ideia. Bom, você acabou se tornando um roteirista de temáticas infanto-juvenis muito solicitado, né? Também no cinema. Pô, são 5 filmes da Xuxa, isso? Exatamente. 2 do Renato Aragão, o filme da Angélica, animações do Maurício de Souza. Pode-se dizer que foram em razão do sucesso dos seus trabalhos aqui na TV Cultura? Uma coisa puxou a outra, né? Mas com certeza o Rá-Tim-Bum, na verdade, começou, né? Que foi um sucesso absurdo. E o Mundo da Lua e o Castelo. Virou assim... Fala assim, quem é você? Fala, bom, eu fui um dos criadores e o roteirista do Castelo. Como é que você chegou no primeiro trabalho de cinema, por exemplo? Fui com a peça... Na verdade, não, eu já tinha feito outros. Cinema é uma coisa complicada, né? Eu fiz uma adaptação da minha peça Fica Comigo Essa Noite, que não deu certo. Aí eu fiz uns 2 roteiros, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas também foi coisas que não deram certo. Aí eu comecei mesmo a ser roteirista de cinema por causa do Fica Comigo Essa Noite. Porque o produtor, que era produtor dos filmes da Xuxa, me procurou porque ele queria comprar os direitos para fazer um filme. E aí ele comprou os direitos, e aí aconteceu, não sei exatamente o quê, ele ia ter um novo filme da Xuxa, e ela tinha falado para ele que ela queria fazer um filme que misturasse bastante personagens de conto de fada. Aí eu falei, olha, eu sou a pessoa indicada, né? Porque tem um livro, Que História é Essa? Tem vários livros meus que são assim, que são personagens de história, de contos de fada em outras situações. Ele falou, então tá bom. Aí eu dei para ele, inclusive, um argumento que eu tinha feito, que na verdade era um livro. E aí, tudo bem. Aí ele fez um outro que eu acho que ele não acreditou que eu ia fazer direito. E aí ela olhou só as ilustrações, já não gostou. E aí ela falou assim, e você... Não, sabe o que é? É que eu tenho um livro, que é o meu livro preferido, e da Sasha também, que são os personagens de contos de fada, mas não aqueles. Eu comecei a achar que era Que História é Essa, né?
Que história é essa? Assim, é um livro que conta a história, por exemplo, do passarinho que come os pedacinhos de pão. Então eles passam na história, mas só que é a história do passarinho. Aí passa o João e Maria, segue em frente e continua a história dele, né? Os protagonistas não são os protagonistas. Exatamente. E aí eu tinha levado esse livro, né? Já estava até com dedicatório. Eu falei, talvez, será que esse livro tem a ver com isso? Aí eu mostrei e falou, esse é o meu livro preferido? Era esse livro que eu estava falando. Bom, aí o produtor ficou até meio nervoso, assim, porque ele achou que eu ia cobrar, sei lá, quantos milhões de dólares para fazer, imagina. E aí, exatamente, foi o primeiro filme que eu escrevi para ela, que é Abracadabra, que é exatamente isso. Eles caem dentro de um livro e aí isso faz as histórias começar a dar tudo errado. É um filme bem divertido. Ai, que isso, gente? Eu vi o que aconteceu. A gente caiu dentro daquele livro. Ai, para de falar bobagem, Ju. Eu não sei se a gente está dentro do livro, não. Mas com certeza nós não estamos mais no sótão do tio Nick. E aí, a partir daí, ela quis que eu escrevesse esse programa dela também, participasse. Que naquela época era o Xuxa no mundo da imaginação. Que não era mais aquele programa que ela ficava só dançando e fazendo comercial de coisas, né? Ela mesma falou, olha, não quero mais fazer isso. Porque ela queria fazer um programa que a Sasha pudesse assistir, entendeu? Bacana. E ela falou, não, esse programa eu tenho vergonha, eu não quero que ela assista. Aí que foi a briga com aquela produtora dela, né? Então ela inventou um programa, mas que tinha muito a ver com o Castelo Rá-Tim-Bum, Sim. o Rá-Tim-Bum. Com esse universo que você dominava bem, né? E mais lúdico e realmente mais educativo, mais infantil Sim, mesmo, né? E não tinha merchandising. Não sei se eu gostei disso, porque merchandising é uma coisa que o autor é o que mais ganha, né? É uma coisa... Nunca entendi por que exatamente. Mas aí não tinha, eu falei, tudo bem. É que eu tinha participado do Sai de Baixo, que é aquele hospício, né? E tinha meses que eu ganhava assim, o dobro, só com o merchandising que tinha aparecido. Olha só. Bom, agora, o Flávio de Souza, ator, eventualmente aparece nos programas em que o Flávio de Souza escreve, né? Mas num deles, você era o Tíbio, né? Parceiro do Perônio no Castelo Rá-Tim-Bum. Então, quem será que te mandou uma mensagem sobre esse trabalho? Eu acho que eu já sei. Você é o Tíbio ou o Perônio? Essa é uma pergunta que eu respondo há mais de 30 anos, quase todos os dias. Eu respondo com o maior orgulho, o maior prazer, porque todo dia que eu respondo isso, que eu sou o Perônio, eu lembro do meu querido irmão Tíbio, Flávio de Souza. O Flávio é um irmão que eu conquistei na vida, é irmão gêmeo, né? na ficção. E na vida é um irmão real, assim, um amigo de muitos anos. É o escritor de teledramaturgia infantil mais talentoso que eu conheço. E todo mundo, outra pergunta que as pessoas fazem: vocês são amigos? Sim, a gente é mais que amigo, a gente é irmão, a gente é compadre, né? Ele é padrinho da minha filhinha, da Aninha, que tem 3 anos, e a gente vive se falando, conversando, trabalhando e curtindo a vida. E a gente tem um humor muito parecido, a gente se diverte muito de uma forma parecida. Então, Flavião, um beijo pra você. Tchau. Você é demais. Nossa, adorei. Que legal. Tíbio e Perônio, é curioso porque vocês não são tão parecidos. Não são nada parecidos. Na tela ficam iguais. Sim, a maquiagem, o chapéu também, né? E não sei, a gente foi ficando mais parecido, sabe, ao longo dos anos. A gente continuou fazendo coisa. Agora, eu mesmo acho parecido com ele, na hora de que a gente está maquiado. Não, mas é inacreditável mesmo, né? E o Tíbio e Perônio remete às famosas duplas, né, do cinema, da televisão, Gordo e Magro, do Pão e do Bom. Então, na verdade, esses foram uma das inspirações. Detetives trapalhões, né, das histórias do Tintim.
Foi uma das inspirações para o Foi. Tíbio e Inclusive, eu roubei uma coisa que um fala e ainda mais, e fala exatamente a mesma coisa. De vez em quando o Tíbio e Perônio fazem isso também. E vocês foram meio... Vocês têm, na verdade, a única semelhança é quase a mesma altura, né? É, a mesma altura e os dois têm nariz grande, né? Então... Mas é inacreditável mesmo, as pessoas confundem, né? Quem é Tíbio, quem é Perônio. É isso. Vamos fazer mais uma pausa, Flávio. Tá bom. No próximo bloco a gente fala sobre o novo mundo da Lua. Tá certo. Voltamos já para a nossa conversa com o Flávio de Souza. Estamos de volta para o nosso bate-papo com Flávio de Souza. Flávio, vamos voltar ao teatro? Vamos. Um dos grandes sucessos da sua autoria é a peça Fica Comigo Essa Noite. Sim. Que é um texto teatral para o público adulto. Sim. Mas olha só quem abre esse assunto. Flávio de Souza. Oi, Flávio. Olá, pessoal do Persona. O Flávio de Souza faz muito parte da minha vida. Ele me deu o papel numa peça de teatro que inaugurou minha vida de atriz profissional, vamos dizer, que foi o Fica Comigo Essa Noite. Peça essa que me acompanha a vida inteira. Eu consegui fazer uma montagem com 20 e poucos anos, que foi essa que o Flávio dirigiu com Carlinhos Moreno, que a gente tirou a peça da gaveta, um grande sucesso da vida do Flávio. Refiz essa montagem com direção do Walter Lima Júnior, com Murilo Benício, grande ator, quando eu tinha 40 e poucos, e agora, com 60, eu estou fazendo de novo, com o Miguel Falabella. Então, poxa, é uma peça que norteou toda a minha carreira. Eu quero que você fale sobre essa peça. É linda a história de como é que você compôs essa peça. A peça é uma obra-prima. E se der para contar por que você me escolheu para fazer, eu ia ficar bem feliz. Eu te amo, Flávio. Sou muito sua fã. Você é grande. Beijo. Que legal. Nossa, essa parte é complicada. Forte, né? É, né? Sofias. Muito bom. Agora, ela fez duas perguntas para você. Ah, sim. Primeiro, quer dizer, como é que você escreveu essa peça? Então, essa peça, na verdade, eu não sei quando que aconteceu, mas era um monólogo de uma viúva que estava no velório do marido dela. Talvez tenha a ver, é uma coisa, eu fiquei tentando, porque várias vezes eu falo, da onde que veio essa ideia? Tem um pouco a ver com Dona Flor e seus dois maridos, que foi um dos livros que eu li quando eu tinha 12 anos ou 13, que abriu minha cabeça, assim. E tem uma cena no filme O Último Tango em Paris, dele falando para a mulher dele que está morta ali, né? E aí foi muito louco, porque era uma mulher, falava com todo mundo que está em volta, né? Que essa é a parte mais legal do espetáculo, que a Marisa faz assim, perfeito. É como se tivesse um monte de gente em volta dela, entendeu? E ela conversa com aqui, com lá. Subitamente o morto levantou e começou a conversar com ela. Aí eu falei, tudo bem, acontecem essas coisas, sabe? Não estava planejado, com certeza, mas aí acabou virando uma peça para duas pessoas. E várias vezes eu ia montar, não sei se eu conto essa história, mas eu acho que sim. Tinha uma atriz que ia fazer, que era uma atriz maravilhosa. Gente, eu falei, tô feito. Ela vai fazer minha peça, que é a Yara Amaral. Aí o que aconteceu? A gente combinou, tal. O ano que vem a gente se encontra, vamos começar. E aí ela morreu no Réveillon. Né? Que foi uma coisa, eu fiquei, pelo amor de Deus. Fora o fato dela ser uma pessoa tão legal, né? Que fez milhões de coisas importantes. E aí eu achei que era uma peça mórbida. Eu falei, não, acho que ninguém vai querer ver isso. E aí ficou lá numa gaveta. Aí eu fui assistir um espetáculo que a Maria fazia, que a Marisa fazia, que eram 3 quadros. Tinha uma dupla, depois tinha um monólogo dela, e aí tinha um trio, sei lá. E aí eu fiquei assim, parecia que alguém fala assim, veja a atriz que você precisa para fazer o Fica Comigo Essa Noite. Porque ela fez de um jeito, fazer uma coisa tão maluca, que era uma funcionária pública reclamando, sabe? Então ela se exaltando, uma hora ela jogava assim, a bolsa dela, daí ela ficava com vergonha e saía. Eu saí de lá e falei assim, já sei com quem eu vou fazer essa peça, com certeza. Com a Marisa. E eu nem conhecia ela. E aí alguém me deu o contato dela, não lembro direito.
E naquela época era assim, você datilografava, tirava xerox, você ia levar, né? Então eu fui lá na casa dela, deixei o texto, e aí depois foi engraçadíssimo, porque aí eu convidei o Carlinhos também, a gente estava numa festa, eu falei, você quer fazer uma peça comigo? Ele falou, tá bom. Então amanhã a gente começa, tá? Porque primeiro eu ia conversar com a Marisa, eu achei que ia ser toda uma coisa assim. Não. Aí ele já tinha chegado, aí eu abri a porta, a gente não tinha falado oi, nunca, entendeu? Porque eu não cheguei a cumprimentar ela. Ela chegou falando, sabe aquela hora que tem, assim, que eles estão pensando? Eu acho que podia ter uns focos, assim como no filme Nós que Nos Amávamos Tanto. Eu falei, escuta, isso quer dizer que você quer fazer? Porque ela já chegou, né? Aí foi maravilhoso. Porque o Carlinhos era assim, meu irmão, né? Então, sempre é fácil trabalhar com ele. Mas ela, eu tinha um pouco assim, falei, nossa. E aí vocês se reencontraram no Sai de Baixo, né? Sim, você isso mencionou que é muito que foi maluco, roteirista. porque eu convidei ela para fazer várias outras coisas. Mas aí, subitamente, no Sai de Baixo, a gente foi convidado assim, entendeu? Um não sabia que o outro ia fazer. Coisa maluca. O destino falou, não, esses dois têm que ficar juntos. E você falou que era uma loucura, né? Porque era uma loucura o Sai de Baixo, né? Com certeza. Várias gravações com público ao vivo, roteiros e roteiros e roteiros. Eles faziam 2 sessões. Ao vivo, né? Ao vivo. E o público, por isso que era tão legal também. Eu acho que esse é um dos segredos, sabe? Porque o público estava ali para assistir mesmo. Assistir como se fosse uma peça de teatro, né? Mas os bastidores, tanta confusão. Mas e como é que era para você como roteirista? Porque a Marisa mesmo sempre diz, era muito improviso, né, ali? Sim. Então, não era para ser, sabe? Mas eu não reclamo, porque, né, coisas que eles inventavam eram muito boas. Sei lá, fez sucesso. Falei, não, maravilhoso, né? Eu nunca me senti tão importante, porque quando eu acabei de escrever, eu achava meio esquisito, sabe? Eu achava meio cafajeste, sei lá. E aí eu falei, bom, quando estrear, acho que eu vou ter vergonha de sair, me encontrar com as pessoas do meu condomínio. Mas tudo bem, né? Aí foi um absurdo, porque eu virei, assim, a pessoa mais querida. Pessoas que nunca tinham me cumprimentado, porque tinha convites para a pessoa assistir ao vivo, entendeu? Então, assim, fiquei uma pessoa muito importante. Que ótimo. Bom, muito bem. Agora, hora da gente falar sobre a nova série do Mundo da Lua, né? Mas antes, olha só o quadro que a gente produziu. 34 anos depois, o garoto Lucas Silva e Silva é agora um adulto, casado, piloto de avião e pai de uma menina inquieta e inteligente que herdou a curiosidade e a imaginação criativa do pai. Ela é Emília Silva e Silva, apaixonada por robótica e por isso vive desenhando, construindo e operando robôs. Um deles é Félix, seu companheiro inseparável, e com ele a menina se transporta para um mundo de magia e encantamento onde tudo é possível e onde ela encontra personagens surpreendentes e situações inusitadas. O Mundo da Lua é uma criação do dramaturgo e roteirista Flávio de Souza, que nos leva a penetrar no dia a dia de uma família contemporânea e no universo de imaginação da menina Emília Silva e Silva. Alô, alô, Planeta Terra chamando! Temos um novo sucesso na tela da TV Cultura. Flávio, como a gente viu aí no quadro, né, você faz nessa nova série um verdadeiro arco no tempo, né? São 34 anos depois, né? Então você retoma a família Silva e Silva. Ou seja, o mundo mudou. Sim. Então, mas tem uma coisa que eu não sei como aconteceu, porque eu não queria fazer, a minha primeira, quando falaram, quer fazer? Eu falei, claro, mas eu queria fazer um remake de 1991. Porque aí não ia ter todo mundo com um celular, porque as pessoas andam como se fosse, faz parte do corpo delas, né? E aí só tem uma menção no texto disso, e depois não tem. E aí aconteceu uma mágica, ninguém tem um celular, ninguém segura o celular, ninguém fica olhando, a não ser a hora que para a gravação e tem umas pessoas que vão lá procurar, né? E aí isso é legal, porque eles acabam conversando,
todos, entendeu? Às vezes brigam também, né? Mas não está todo mundo dentro desse mundo individual, paralelo, né? Mas tem um mote ali da robótica, sim, né? Tem, né? Tem que acompanhar isso e a Com protagonista certeza. é Que era uma apaixonada. coisa que em 91 ninguém imaginava que fosse ter mesmo, né? Agora, você tem um livro que se chama justamente O Livro do Ator, né? Onde você narra um pouco da história do teatro, personagens, atores famosos, tal, e entre outras coisas fala das inúmeras vezes em que você prometeu a si mesmo que nunca mais seria ator e as inúmeras vezes que você descumpriu essa promessa. Sim. Tanto que no Mundo da Lua você está no elenco, né? Você faz o tio Dudu. Sim. Por que você queria sempre deixar de ser ator? Porque eu era tímido, eu sofria, entendeu? Agora eu estou sofrendo, na verdade eu estou me divertindo muito fazendo essa série. Aí estou lá com meu amigo irmão, né? A Patrícia também, que é minha amiga há 200 anos, que é comadre também, ela é madrinha do meu filho menor, né? Mas não é por causa disso, é porque eu acho que, bom, várias terapias. Depois eu estou um pouco mais comunicativo, né? Porque eu era meio preso, assim. Eu só conseguia falar as coisas escrevendo. Você disse que lá no Pod Minoga, por exemplo, você só conseguia entrar em cena com eles. Tinha uma coisa assim, às vezes tinha coisas que eu fazia que era tão rápido que as pessoas falam. Aí teve uma hora que você entrou que eu não sabia se era você, que eu ia fazer bem rápido para sair para ir embora. Mas depois eu fui dominando. Tem uma coisa de prática também, né? Que de tanto você fazer, você vai aprendendo. E tem essa coisa de você tem a distância, né? Você tem maquiagem. E lá a gente fazia figurinos bem malucos. A gente fazia, sei lá, 15 personagens cada um. Então a gente estava sempre trocando de roupa e fazendo coisas inusitadas. Eu lembrei de uma coisa, você falando de figurino. Você ganhou um prêmio com o Catavento, mas com uma produção de figurino que veio de uma peça do seu pai, né? Foi, porque o episódio que foi mandado foi feito com os figurinos da minha terceira peça, que foi montada, que era uma peça infantil, que o meu pai produziu. E a Mira, que é minha esposa, tinha feito os figurinos. Então, os figurinos ficaram da gente, né? Aí a gente estava ocupando um lugar na casa dos meus pais e minha mãe falou assim, olha, eu gostaria muito de usar aquele quadro. Dá para vocês levarem? Eu falei, bom, vou levar para a TV Cultura, né? E aí eles foram usados nesse episódio, que acabou indo para o Japão e ganhando o prêmio. Veja só. Muito bom isso. Bom, a gente tem uma última mensagem para você, né? E vem de uma dupla aí de atores que está nessa nova série do Mundo da Lua, olha só. Alô, Flávia de Souza. Falar do autor, do ator, do dramaturgo Flávio de Souza é chover no molhado. Todos reconhecem esse talento que é o Flávio. Mas eu quero falar sobre conviver com o Flávio de Souza, porque nesse trabalho nós estamos convivendo durante um período relativamente grande. E isso me fez descobrir o quão mágico e lúdico o Flávio é. Isso faz com que a gente também embarque nessa aventura. Flávio, querido, que bom estar de volta com o Mundo da Lua, esse programa tão maravilhoso que a gente fez 30 anos atrás e que agora está tendo a sua continuidade. E que prazer estar fazendo esse texto seu maravilhoso e ainda tendo você como companheiro de trabalho, como ator. Você encanta. E com esse encantamento faz com que nós, atores, colegas, possamos dividir essas criaturas, esses personagens que saem tão lindamente da sua cabeça e do seu coração e atingem em cheio a sensibilidade nossa. O Flávio
é um homem completo de teatro, televisão, cinema. Ele tem realmente um talento extraordinário e é sempre um prazer trabalhar com ele. Grande beijo, querido. Muito, muito, muito obrigada. E Flávio, terra chamando. Um beijo. Ok. Ok? Segura você, Flávio. Não, ela se diverte porque eu tenho um problema de memória. Eu sempre tive, não é porque eu estou ficando velho. Talvez tenha piorado um pouco. Mas assim, eu sempre deixo coisas no cenário. Sempre tem uma pessoa que vem dizer, esse celular é seu, esse caderno é seu. E ele se diverte comigo também, né, por causa disso. Flávio, recentemente você lançou o livro e a websérie Alô, Alô, Planeta Terra Chamando, que é, né, o bordão da série Mundo da Lua, produzido por você e pelo Fernando Vítulo. E ali tem muitas histórias, né, bastidores, depoimentos, enfim, de todos esses trabalhos que você fez aqui na TV Cultura, que são brilhantes, né? Eu acabei de revelar um, que é a história do figurino do Catavento, mas você poderia citar mais alguma curiosidade que tem de algumas dessas séries, desses programas? Tem tantas curiosidades, não sei nem dizer. Eu adoro esse livro porque ele é um registro do que a gente fez aqui, né? Porque tem gente que fala, eu assisti o seu programa, mas as pessoas não têm ideia assim, de quanta gente participou. E uma coisa sensacional desse livro é que tem QR Codes, é isso que chama? Isso. Com entrevistas que a pessoa pode assistir no celular. E são, assim, quase 80 horas de entrevista. Então, dá para a pessoa ficar lendo o resto da vida, né? Isso é coisa do Fernando, que é um cara bem atual, digamos assim. Né? Bacana, então, que todo mundo pode ir lá e acompanhar, né? Mais e mais histórias. Com certeza. Muito bom, então fica essa dica. Pô, Flávio, infelizmente o programa está chegando no final. Foi muito bom passear pela tua trajetória, pela tua carreira. A gente se admira cada vez mais da sua criatividade, impressionante como você consegue produzir tanto e com tanta qualidade. Muito obrigado por ter vindo ao Persona. Imagina, eu que agradeço. Bom, Flávio, muito obrigada pela sua presença, é um prazer receber você, que é um gênio, e a gente sabe que com toda a sua timidez, né, é difícil vir falar com a gente também. Com certeza. Mas muito obrigada, foi um papo maravilhoso e assim, a gente tem essa memória afetiva de todos esses programas e muito graças a você. Parabéns. Tá, obrigado. Flávio, no belíssimo livro da Edições Sesc sobre o grupo Pó de Minoga, onde você praticamente foi revelado como o grande artista que se tornou, tem um depoimento seu que a gente gostaria que você lesse um trechinho agora no final. Tá. Pode ser? Pode. Ok. Antes, vamos nos despedindo do público. Muito obrigado por ter acompanhado nosso programa até agora. Voltamos na semana que vem. Lembrando que quem quiser rever ou recomendar o nosso programa é só acessar a nossa página no YouTube ou pelo aplicativo Cultura Play. E a gente se vê no próximo domingo. Até lá. E ficamos com o Flávio de Souza. Eu nunca consegui explicar, nem para mim mesmo, porque um cara muito, muito, muito tímido inventou de querer ser ator. E depois de experimentar e sofrer, continuou querendo, sofrendo e sendo. Mas uma lição que eu aprendi no Pó de Minoga foi a de dar sempre um jeito de fazer as coisas. Não depender de muito dinheiro, de materiais caros ou raros, de conhecimento técnico. Ter a certeza de que há sempre um jeito de fazer tudo, seja onde e o que for. E o resultado pode ser surpreendentemente bom e original, forte e inovador. Isso aí. Muito obrigado. Eu mesmo vou me aplaudir.